Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo a vossa Bíblia no livro de Salmos, do número 42. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem me concedido de poder fazer menção da Tua Palavra. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor César, por confiar essa oportunidade. E louvo a Deus pela minha família, pela igreja. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito ao nosso favor. Salmo de número 42, verso 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Pode tomar os vossos assentos. O livro de Salmos, ele tem alguns escritores. Ele não foi composto somente por uma pessoa. Foram algumas pessoas que escreveram o livro de Salmos. E a saber, o Salmo de número 42, quem escreveu foi Davi. E para que possamos entender o que Deus ele quer falar conosco nesta noite, a palavra do Senhor ela conta no livro de 1 Samuel, que Samuel ele era juiz do povo, ele era o líder da nação de Israel. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Samuel ele vai envelhecendo e seus filhos começam a julgar as causas, de maneira que eles começaram a perverter o juízo. Então o povo vieram até Samuel e vai pedir um rei para Samuel. Samuel fica triste, encolarizado e vai orar a Deus. E quando ele vai falar com Deus, Deus vai dizer para Samuel: Samuel, por que você está triste? O povo não tem rejeitado a ti, mas tem rejeitado a mim. Porque sou eu, Samuel, através da tua obediência, através da tua fidelidade, através da tua vida, que governa este povo. O povo está pedindo um rei, então eu vou dar um rei para o povo. E a Bíblia vai dizer, sem muitas delongas e sem entrar em detalhe por conta do tempo, que um homem da tribo de Benjamim chamado Saul é entregue ao povo de Israel para ser capitão dentre eles, e Saul passa a reinar sobre Israel. Mas o interessante é que no decorrer do tempo e alguns sinais que tinha que se acontecer para que o reinado de Saul pudesse ser confirmado e estabelecido, Saul ele vai ser reprovado. E quando Saul é reprovado, Deus vai falar com Samuel novamente, porque Samuel vai interceder por Saul. E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, até quando você vai interceder por alguém que eu tenho rejeitado, por alguém que eu tenho reprovado? Até quando você vai clamar a mim por alguém que eu já rejeitei, eu já reprovei? Eis que eu já tenho provido de um rei para o meu povo, um homem segundo o meu coração. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai dizer para Samuel: Samuel, vem, enche o teu chifre de azeite e vai até Belém, na casa de um homem chamado Jessé, porque dentre os teus filhos tenho eu provido de um rei. Então Samuel, um homem obediente, ele vai obedecer a Deus, e ele vai se direcionar para Belém.
ele vai até a casa de Jessé. O interessante é que quando ele está indo, os anciãos vão se encontrar com ele e pergunta: é de paz a sua vinda? Sim, é de paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. E ele vai e chega na casa de Jessé. E o interessante é que quando ele entra na casa de Jessé, ele começa a observar. E dentre a observação que Samuel ele começa a fazer, ele avista um homem chamado Eliabe. E ele fala: com certeza o ungido do Senhor, ele já está presente, ele já está no nosso meio, porque Eliabe, ele era um homem alto, ele tinha uma boa estrutura física, ele tinha aparência de guerreiro, ele tinha aparência de soldado, e pelo olhar Samuel se agradou de Eliabe. Mas o interessante é que Deus vai falar no coração do profeta: não se atenta para a tua aparência e nem para a tua formosura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Se a gente for numa agência de emprego fazer entrevista por uma determinada vaga, a gente vai apresentar o nosso currículo, e ali a gente vai ser julgado conforme a nossa capacidade, conforme a nossa habilidade, conforme as experiências que a gente possui. Mas Deus, ele não pega ninguém habilidoso, Deus, ele não pega ninguém experiente, Deus, ele não pega ninguém capacitado, porque Deus, ele faz questão de escolher aqueles que não são para confundir os que são. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, porque Deus, ele pega alguém sem capacitação, enche do Espírito dele e capacita essa pessoa para fazer aquilo que propõe. E a Bíblia vai dizer que vai passar os filhos de Jessé, Abinadab, Samá e os demais filhos. E Deus não tem escolhido nenhum. E Samuel pergunta para Jessé: acabou-se os mancebos? E Jessé fala: ainda há um, o menor. E não onde que ele está? No pasto, apacentando as ovelhas. Manda chamar. Aí Jessé vai chamar um empregado, um mensageiro, e vai dizer: vai até o pasto e pede para Davi vir depressa. Fica imaginando Davi no pasto, apacentando as ovelhas, as poucas ovelhas do seu pai Jessé. E o interessante é que o homem chega e fala: Davi, teu pai quer que você vá depressa até a tua casa, mas eu não posso deixar as ovelhas aqui. Davi, o negócio é sério, o profeta está lá, teus irmãos estão reunidos, existe um banquete preparado, e a conversa que eu ouvi é: se você não chegar, ninguém se assenta na mesa para poder comer. Aí Davi: então você olha as ovelhas para que eu possa ir lá? Eu olho, Davi. Davi vai. Quando Davi chega e adentra a porta, Deus vai dizer: levanta e unja, porque este eu tenho escolhido. Deus, ele escolhe de maneira diferente. Deus está falando conosco nesta noite que ele não escolheu você por habilidade, que ele não te escolheu por experiência, ele não te escolheu por capacidade, porque capacidade é ele que te dá, habilidade é ele que te dá, e experiência é ele que gera em você para você ter e testemunhar e glorificar o nome de Deus. E a palavra do Senhor conta que Davi, ele é ungido rei dentro da casa de Jessé. Só que ele vai voltar a apacentar as ovelhas do seu pai. Só que o interessante é que Davi, ele escreve alguns salmos. E dentre os salmos ele vai dizer que Deus o viu por detrás das malhadas. Porque Deus, ele pega do anonimato. No anonimato ninguém nos vê. No anonimato ninguém nos conhece. Ninguém sabe quem a gente é. Mas Deus, ele nos conhece. Deus, ele nos sonda. Deus, ele percebe, sabe o que a gente é e o que a gente vai ser. Nós, seres humanos, só conhecemos o agora. Mas Deus, ele conhece
conhece o futuro, ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Talvez hoje você está vivendo um momento difícil, um momento, aleluia, de luta, você está enfrentando um deserto e parece que você nunca vai chegar no oásis, mas eu quero dizer para você que Deus, ele já tem preparado coisas grandes para você. O melhor de Deus vai se manifestar, não desista, continua caminhando, porque o deserto ele vai passar, no momento certo você vai chegar na sombra, você vai desfrutar de água fresca, e assim você vai ser saciado pelas providências de Deus. Mas o interessante é que a Bíblia conta que quando Davi ele é ungido rei, o Espírito do Senhor vem sobre ele e passa a habitar em Davi. E o espírito que estava em Saul se retira. E um espírito mau da parte do Senhor vem e passa a atormentar Saul. E a Bíblia vai dizer que Saul, atormentado, atribulado, alguém vai chegar nele e vai dizer: Senhor, por que você não pega um homem que sabe tocar, para que todas as vezes que você ficar atormentado, essa pessoa toca e você fica calmo? E Saul gostou da ideia. Aí alguém vai dizer: olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, um homem de guerra. Aleluia, porque tem quem conhece a tua história. A gente tem amigo que faz menção da gente em lugares estratégicos, aleluia. E aquele homem disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, um homem valente de guerra, um homem sisudo em palavras, de gentil aspecto, que toca bem, e o Senhor é com ele, porque o melhor não é a gente ser de boa aparência, ter, aleluia, sisudo em palavras, saber se pronunciar, ou ter alguma qualidade. O importante é que o Senhor é contigo, o importante é que o Senhor é com ele, o importante é que o Senhor é conosco. Manda chamar depressa. Aí a Bíblia vai dizer que todas as vezes que o Espírito vinha, Davi dedilhava a sua harpa, e o espírito mau se afastava e Saul ficava calmo. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, que dentre alguns salmos, Davi ele vai escrever, quando ele peca, o salmo de número 51, após a repreensão de Deus através do profeta Natã, ele vai se arrepender, vai escrever um salmo de arrependimento. E em meio ao arrependimento, Davi vai dizer: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Davi estava disposto a perder tudo, exceto a presença de Deus, exceto a presença do Espírito Santo. Ele estava disposto em abrir mão do reino, em abrir mão do trono, em abrir mão do súdito, em abrir mão da coroa, mas ele não queria perder a presença de Deus, porque aquele que tem Deus na vida vence batalhas invencíveis, e aquele que não tem Deus na vida, pastor Miqueias, perde batalhas imperdíveis. Aí a palavra do Senhor conta que dentre os salmos, ele escreve o salmo de número 52, quando ele está correndo de Saul, irmão Irineu, fugindo de Saul, ele passa pela casa do sacerdote, ele passa pela casa do sacerdote, e dentro da casa do sacerdote, ele vai pegar os pães da proposição para comer, e ele vai pegar a espada de Golias, e ele vai continuar fugindo de Saul, e ali está Doeg, pagando o preço lá na casa dos sacerdotes. Aí quando ele termina de pagar o preço, ele vai até Saul e vai denunciar: olha que Davi passou por lá e ele foi acolhido. Deram pão para ele, deram uma espada para ele, é mesmo, é. E eles descem até a casa do sacerdote. E o interessante é que o sacerdote é morto naquele dia. Mais de 70 sacerdotes são mortos
por Doeg, amando de Saul. Aí Davi, ele fica sabendo na notícia, e ele começa a falar, a língua mal, inframa, atenta, a inveja, ele começa a denunciar as práticas malignas de Doeg, mas ele fala, mas eu quero ser como a oliveira verde na casa do Senhor, eu quero produzir azeite, eu quero dar fruto, eu quero que Deus se glorifique através da minha vida, e assim o nome dele seja exaltado. Só que ele vai escrever o Salmo de número 42. Assim como a corça, assim como o cervo, anseia por alma, pela água, assim a minha alma anseia por Deus. Davi estava num momento de fuga. Davi estava fugindo dos inimigos em momento de perigo. A história conta, pastor Miqueias, que quando Davi ia apacentar as ovelhas do seu pai, por algumas vezes ele caçava para poder ter alimento para comer. E um dia ele caçando, ele viu um cervo, ele viu uma corça. Então ele se posiciona atrás de algumas pedras, esperando a oportunidade para poder matar o cervo, para poder pegar o cervo. Mas ele percebe que aparece um leão atrás da mesma presa, e o leão não avista Davi. Então ele se esconde, e ele começa a observar aquela cena, e Deus começa a ensinar ele por meio do que vai acontecer naquele momento. Só que o cervo, ele é muito ligeiro dos pés, ele é muito rápido, ele é mais rápido do que o leão. E quando ele percebe que o leão está ali pronto para atacá-lo, ele espera a melhor oportunidade para fugir. E ele sai correndo, e o leão sai correndo atrás, e Davi sai atrás do leão, para ele poder ver o ensejo tudo. Por quê? Porque o leão mata o cervo, ele vai comer uma parte, ele vai deixar o resto e vai embora. E Davi falou, eu fico com o que sobra, e assim eu me alimento. Aí a história conta que ele começa a seguir o leão, porque o cervo é muito rápido, e o leão é mais lento. E ele vai seguindo o leão sem ser percebido pelo leão. Mas como que o leão consegue alcançar o cervo? Pelo cheiro, pelo faro. O cheiro de medo que o cervo, a corça, possui. E o interessante é que o cervo, na correria, ele ansiava por águas correntes. E Davi, observando aquilo, ele percebe que o cervo, ele despista o leão, mas o leão começa a ir atrás pelo rastro, pelo cheiro do medo. Mas só que de repente Davi, ele consegue novamente avistar o cervo, e o cervo está no ribeiro. E quando ele se depara com o ribeiro, ele não vai beber água, ele vai mergulhar nas águas correntes, porque as águas correntes vai levar o rastro, vai levar o cheiro de medo embora. E ele passa, atravessa o riacho e vai embora, foge, despista o leão. E Davi, ele observa aquilo, que o anseio da corça era águas correntes, para poder despistar o leão, porque assim, quando ele passasse pelas torrentes da água, o faro iria junto com a água corrente. Então Davi, no momento de luta, no momento de perigo, ele fala, assim como a corça anseia por água correntes, assim a minha alma anseia por Deus, porque as águas dão livramento para o corso, mas Deus dá livramento para a alma do crente que busca Ele em espírito e em verdade. Que esta palavra possa estar cravada no teu coração e saber que Deus, Ele cuida de mim e de você. Fiquemos em pé, meus irmãos, vamos estar agradecendo a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que aqui está nesta noite. Creio que todos aqui são crentes, né? Se tiver alguém que não é crente, quiser aceitar Jesus, saia do teu lugar e venha à frente, mas eu acredito que todos são crentes já, né? Glória a Deus por isso.
Nós vamos estar agradecendo a Deus. Irmãos, nós temos durante a semana, os cultos de trabalho mudaram, né? Terça-feira nós temos culto de ensino. Alguns irmãos parece que se esqueceram. Nós tivemos um número até considerável bom aqui na terça-feira, mas eu gostaria de ver todos os irmãos aqui na terça-feira. Você nem que chegue um pouquinho atrasado, irmão, mas vem para a casa do Senhor, não fique em casa não, amém? Nós temos um propósito de oração, irmão Sidney, que vai estar com um propósito de oração aqui, da meia-noite a 1h da manhã, irmãos. Propósito de oração de segunda a sexta-feira, da meia-noite até 1h da manhã, vai estar aqui orando em favor da igreja, dos irmãos, do crescimento da obra de Deus, e Deus é poderoso para fazer grandes coisas, né? Vamos, e aqueles que puderem orar neste momento, se não quiser vir, ore da sua casa mesmo, né? Dá uma figurinha de oração lá que você está junto na oração, já incentiva os demais. Irmãos, aqui está em minha